Boa noite. Que a paz de Cristo esteja conosco nesse momento e para todos sempre na nossa vida. A paz custa muito caro, né, nos dias de hoje. O mundo gasta muito dinheiro atrás da paz. E Jesus oferece de graça. Só que Ele oferece uma paz que o mundo não pode dar, diz a Bíblia. É a plenitude da certeza de que mesmo em meio a todos os desafios, tempestades e no mundo caótico, Ele está conosco. Eu fiquei muito emocionado aqui, pastor, com o louvor. Confesso que essas andanças pastorais não nos permitem muitas vezes desfrutar dos momentos de adoração, e eu vim para cá, na verdade, ser abençoado por Deus, pelo louvor maravilhoso que foi cantado aqui. Deus falou profundamente no meu coração. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Aquele que se sujeita a Deus e entrega a sua vida a Deus, Deus o faz vitorioso pelos méritos dele. Eu estou quero agradecer aqui, pastor, o convite mais uma vez, todos os pastores e pastoras aqui da igreja, em nome aqui do pastor César, é um amigo, me sinto em casa, vê que eu nem levantei a mão aí, né? As visitas do lado direito, eu falei, eu não sou visita mais, vou nem levantar a mão, né? Me sinto em casa. Estou aqui escondido hoje, né? Porque estou 30 dias um pouquinho afastado por problemas de saúde, mas eu dou graças a Deus que está 90%. Amém? Você acredita que eu, com 30 anos, estou com um problema de coluna de quem tem 60? Estou falando para você. Dizem que a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho. Eu acho que eu tenho um espinheiro inteiro na minha vida. Não é possível isso, né? Mas eu peço até a intercessão dos irmãos. Os irmãos orem por mim, né? Para dar um detalhe para você antes de abrir a Bíblia, estava assim, mexendo, pegando uma jarra em casa para colocar água, o celular, e cai da mão. Cai da mão por problemas na minha cervical. Tudo caía da mão. Eu fui procurar o médico falou, rapaz, ou você para 30 dias, ou vou ter que te operar. Aí eu falei, liga para o meu presidente lá, que se ele me permitir. Aí o presidente, não, até 60. Eu falei, então vamos 60, pastor? Né? Mas semana que vem nós estamos na ativa novamente para a glória de Deus. Estou fazendo pilates. É meio esquisito, não é bom falar não, o pessoal é meio esquisito, meio preconceituoso. Rapaz, pastor fazendo pilates, né? Fazendo fisioterapia e puxa para cá, arranca para lá. E está sendo um momento de muita dor, mas de entender que Deus cuida da alma, do espírito, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo. Deixa eu falar logo para você, crente. Vai caminhar, irmão. Caminha, faz natação, corre da mulher em casa, o que você quiser. Mas movimenta esse corpo, sabe por quê? Porque Deus não quer você adorando por 30 ou 50, mas até 100 anos Ele quer te adorar. Não é pouco não, irmão, entendeu? Não é só 50, 60, não. Ele quer muito tempo, você como instrumento. O pastor falou que eu sou instrumento. Eu falei para o pastor aqui do lado, falei assim, pastor, é meio desafinado, mas é um instrumento de Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Amém? Tiago, o evangelho, o livro de Tiago. É quase um evangelho, só fala de Cristo. Livro de Tiago. No capítulo 4. E eu vou falar para você, não vou lhe pedir perdão por ter que falar as coisas que eu vou falar para ti aqui essa noite. Se doer, vá orar. Mas ore por mim também, né? Para me amaldiçoar não, irmão. Mas eu falei, Senhor, é isso mesmo. Eu falei, mas é duro demais em mim. Ele falou assim, mas é para dar em todo mundo. E eu vou falar para vocês, uma noite de uma santa ceia é uma das noites mais especiais na vida de um cristão.
Se você ainda não entendeu o que Deus quer contigo nessa noite, deixa eu falar para você uma palavra clara para você entender. Revisão de vida. Revisão de vida. Revisão dos hábitos. Revisão dos relacionamentos. Revisão dos pensamentos. Revisão dos sonhos e propósitos. Revisão. Deus quer revisar com você. Deus quer passar conta contigo hoje, irmão. Meu querido, Deus quer que você faça o entender, por mais que Ele já conheça o fim desde o princípio, mas Ele quer que você faça as contas com Ele. Revise a sua vida nessa noite. E sabe, se o saldo for muito negativo, e eu tenho certeza que eu posso dizer para você, a Santa Ceia é um momento especial, para que nós possamos recomeçar. Mas aqui no Evangelho, no livro de Tiago, no capítulo 4, Tiago escreve para uma igreja muito parecida com a igreja de Deus nesses últimos dias. É uma igreja um pouco complicada, sabe por quê? Porque enquanto a gente canta, adora, louva, o Espírito toma a nossa vida, o nosso coração transborda de gratidão, de alegria, de paz. Sabe, as luzes estão acesas, a igreja está inflamada pelo poder do Espírito de Deus, a palavra está aberta, o movimento está grande, Deus está tocando, você está se arrependendo, está reconstruindo, está revisando. Mas, amigo, depois que a porta da igreja fecha e nós vamos para os nossos lares, ali vêm os verdadeiros desafios da nossa caminhada cristã. Tiago está escrevendo para uma igreja não que está inflamada em adoração no dia de culto, mas sim para uma igreja que está vivendo no cotidiano do trabalho, da casa, da família, dos afazeres, dos hospitais, dos problemas e tudo que se possa imaginar. Essa é a mensagem, é para esse tipo de igreja. A igreja não triunfante ainda, mas a igreja militante, aquela que dá canelada, aquela que acha que tem, mas não tem, aquela que acha que, sabe, é rica, mas é abastada, aquela que acha que é quente, mas a Bíblia diz que ela é morna. Tiago está escrevendo para ela. Aí você fala assim, não, mas a minha igreja é morna mesmo. Tem gente que é assim, né? A Bíblia diz assim, não, tu és morno e estou a ponto de cuspir da minha boca, diz o Senhor em Apocalipse, para a igreja dentro dos últimos dias da terra. Uma igreja morna. Uma igreja que tem muito mais facilidade de ficar 10 horas em pé, vendo um Flamengo jogar, amém, irmãos? Né? Não, amém, né? Não é vascaína aqui. Cada um com a sua cruz, né, pastor? Cada um tem os seus motivos de oração. E deixa eu falar uma coisa para você. As dificuldades que vêm na nossa vida, muitas vezes nós temos que agradecer a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente precisa de um motivo para orar. Tem muita gente aí que precisa de motivo para orar. O Vasco, irmã, é um dos mais difíceis. Deus só quer levantar, o irmão só quer cair aquele povo. Só para você ver como é que são as coisas. Os últimos dias, uma igreja que tem mais facilidade de ficar 10 horas conectada, sabe, na Netflix, do que ficar 30 minutos em pé na igreja adorando. Já dói aqui, já dói ali, já não sei o quê, por que vai cantar de novo, por que repete? Ô filho de Deus, está amarrado em nome de Jesus esse espírito maligno, irmão. Aí se fala assim, não, mas a igreja é morna, a Bíblia diz. Aí ele olha para a placa da igreja, ele não olha para ele, porque a Bíblia fala que é ele que é a igreja. Não, minha igreja é morna mesmo, não, o povo está morno. O povo está morno? Não, você está morno. É para uma igreja morna que Tiago escreve. E Tiago não só escreve, sabe quando eu amo a Bíblia porque ela não fala só do tipo das coisas, mas o porquê delas. O porquê que está acontecendo isso hoje. O porquê que eu estou morno, porquê que eu estou tropeçando demais, porquê que eu não consigo avançar. Sabe, a gente quer o diagnóstico, Deus dá o diagnóstico para mim e para você nessa noite, diga amém por isso.
Deus tem um diagnóstico para mim e para você. E eu quero nesse momento que você preste muita atenção no que o Senhor vai falar para ti. Tem uma história de um rabino que conta a história rabínica, na verdade, de dois amigos. Pensa num povo amigo. Pensa num cara que era amigo, é igual eu e o finado João Paulo, né? A gente era amigo. Amigo de tudo que você imaginar. Só não dividia aquilo que não dá para dividir, entendeu, gente? Amigo. Mas esses dois amigos, diz a história rabínica, diz o seguinte: eles eram comerciantes. E o comércio deles ficava um de frente para o outro. E a crise começou a chegar. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer descobrir como é que é o ser humano de verdade, é você enfrentar o ser humano numa crise. A crise da pandemia mostrou que estava no coração de muita gente. As igrejas estão retomando, mas aqueles que não tinham Deus mesmo no coração estão desistindo, não estão vindo mais para a igreja. E já não tem mais a questão assim de, o distanciamento, mas não sei o quê. Não, é uma questão de mornidão espiritual. Estamos retomando as atividades. Os estados estão cheios, os lugares estão cheios, os shoppings estão cheios, os trabalhos estão... Está tudo funcionando. Mas a igreja... eu vou pegar Covid na igreja. Morno. A crise revela muitas vezes aquilo que está no coração. É igual briga de marido e mulher, não é verdade? Começa a discussão em casa. É coisa leve. E geralmente, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é a ciência do casamento, é um negócio de Deus mesmo, vou te falar. A discussão que se está tendo muitas vezes não é pelo motivo verdadeiro ali. Tem um negócio ali que ninguém quer falar, que está incomodando, mas aí o problema é o tênis do futebol que vem com as borrachas do society. Não é verdade? Aí está lá, você tirou, ficou aquelas borrachas. O que é esse negócio preto aqui? A mulher começa a falar, né? Tem a autoridade do Senhor, né? Mas na verdade o problema não é aquilo, é outra coisa. E aí as pessoas estão ali, sabe, tentando. E aí quando começa a crise, o negócio fica. Aí vai. Aí vai e solta aquela palavra, aquele negócio que está no coração e machuca. Aí fala, porque é na crise muitas vezes que as pessoas se revelam. É na crise que falta fé, mas é na crise também que se vê a fé. É na crise que se vê aquilo que está no coração. E é na crise que se vê um Deus todo-poderoso também. Tiago sabia disso. E ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 4. Perguntas de Tiago para mim e para você. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde vem isso? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjares em vossos prazeres. Tiago começa a diagnosticar a igreja que ele está escrevendo. Depois de escrever já 3 capítulos, eu terminei um estudo teológico do livro de Tiago semana passada, e Deus falou muito ao meu coração. Mas aqui está o diagnóstico. Ele começa a diagnosticar a igreja, que é muito parecida comigo, com você. E ele começa a dizer, olha, tem alguns problemas que estão acontecendo no meio de vocês. As brigas que há entre vocês, as inimizades que há entre vocês, elas não vêm dos argumentos justos que você possa ter. Porque todo mundo tem a sua verdade, a sua razão dentro de uma contenda. Há 2 versões, o lado A e o lado B. E tem a verdade. Mas cada um defende com justiça humana aquilo que acha correto.
E cada um foi ferido em algum lado, então todo mundo defende o seu lado. Mas a Bíblia diz que quando há contenda na igreja, com o irmão ou com a irmã, com o marido ou com a esposa, com o pai ou com o filho, com a igreja, é porque isso vem da nossa carne. Isso vem de nós, da nossa cobiça, daquilo que a gente almeja, entende, daquilo que a gente quer receber, mas não quer doar. E aí ele fala assim: você tenta, você busca, você faz de tudo para ter, mas você não tem nada. Nem razão você tem, diz a Bíblia. É o que Tiago está falando. E aí Tiago vem e diz assim: amigo, sabe por que você não tem? Porque você não pede bem. Você não pede bem. Você pede mal. Na história rabina, os dois amigos estavam ali. A crise chegou. Eles vendiam iguarias de museu, sabe? Tapetes de luxo, aquela coisa toda, quadros. Esse era o comércio deles. Vasos. E aí a crise chegando, o cliente para cá, para lá, aí um foi e falou assim: vou botar esse quadro aqui por $100. E colocou por $100. O outro olhou do outro lado e falou assim: poxa, meu amigo, é legal, mas eu estou perdendo. Eu vou colocar $90. E colocou $90. O outro amigo do lado de lá falou assim: não, eu vou colocar $80. Então colocou $80. E o povo correu para lá, correu para cá. Aí o de lá começou a ter raiva. Não porque ele não tinha, mas porque o outro tinha. Esse é o inimigo de Deus na vida de um ser humano. É isso aí. O problema dele não é não ter. Não é porque ele não tem uma casa, não é porque ele não tem um carro do ano, não é porque ele não tem um emprego. O problema dele é ver os outros terem. Ele não quer isso. Ele não quer que o outro seja próspero. Isso começou a tomar o coração desse outro amigo. Ele falou assim: esse miserável, vou colocar 70 pila agora. Colocou 70. O quadro custava para eles $50. A margem de lucro já era pouquíssima. Aí o outro amigo de lá falou assim: quer saber de uma coisa? Vou colocar 60. E colocou 60. Daqui a pouco o outro falou: vou colocar 50. Vou ganhar nada, mas também ele não ganha. E aí o outro falou assim: eu não quero ver a loja dele frequentada, então vou colocar 40 só para eu ver o movimento. Vou tirar do bolso, mas ninguém vai lá. Diz a história. Essa é uma história muito fera, né? Que um desses amigos tropeçou num livro, que era a Bíblia. Quando ele tropeça, um anjo aparece para ele e diz assim: eu sou um anjo do Senhor. Eu fui enviado para dar para você, realizar um pedido para você. Sério? O amigo falou. Qualquer coisa, dinheiro, prosperidade, o que você quiser, eu vou te dar. Deus vai te dar. Pode pedir sabedoria, o que você quiser. O desejo do seu coração vai ser atendido pelo Senhor. Irmão, já parou para pensar se isso acontece contigo hoje? Hoje. Estou indo para casa, um anjo aparece e fala assim: Jeconias, você tem um pedido, e aquilo que você pedir, Deus vai lhe dar. O que é que você pediria? O que é que você pediria? Já parou para pensar? O que você pensou agora é uma prioridade para o seu coração. Sabia disso? O que você pensou sem calcular, o que veio na sua mente agora é algo que está no teu coração. É uma prioridade do teu coração. Quando fala assim de desejo, de tal, eu já penso em cuscuz com ovo, irmão. Mas eu não ia pedir cuscuz com ovo para o anjo, que é pouco para Deus resolver essas coisas. É barato, tá mais barato não, era R$1,99, está R$4 agora, você viu? Fui no mercado ontem com a minha esposa lá, eu falei: tá amarrado, rapaz. Daqui a pouco nós que é pobre vamos fazer o que da vida? Se não tiver o cuscuzinho com ovo. Tá difícil, tem que criar galinha, plantar a milha agora, porque tá difícil. Mas imagina, o que você pediria? Eu pediria uma coisa para o Senhor. Eu só ia pedir uma coisa para Deus.
E eu pedi para Deus o seguinte, eu vou dizer para você. Senhor, eu só quero morar no céu contigo. Independente do que eu passe aqui, independente da prosperidade que eu tenha, das honras ou não. Eu só não quero ficar de fora disso. Eu não posso ficar de fora, irmão. Eu só quero isso aí, Senhor. O resto aqui a gente vai se virando. Para a morte o Senhor tem remédio também. Eu só quero, se morrer, morrer em Cristo. Se viver, viver por Cristo. Se tropeçar, tropeçar, mas no caminho de Cristo. Mas eu não quero me perder jamais. Esse era o pedido que eu ia fazer para o Senhor. Sabe o que o amigo pediu? Falou assim, qualquer coisa, qualquer coisa. Só que o anjo falou, mas o que você pedir, o teu amigo vai receber em dobro. Olha só. Ele falou, em dobro, em dobro. Então me cega de um olho. Ele falou. Você acredita, irmão, que ele falou isso? Você acredita que o amigo falou isso? Me cega do olho esquerdo, então. Pediu para o anjo, ficou cego de um olho, o outro ficou cego. Está amarrado em nome de Jesus esse tipo de pensamento, amém? A gente ri, sorri, mas tem muita gente que pensa assim. Uma prova disso é Tiago escrevendo para a igreja que pensa assim. Tiago está falando, você não tem por que pede mal. Você pede para você. Você lembra quando Deus mudou a sorte de Jó? É quando ele pedia para ele? Quando ele pedia pelos amigos dele? Deus foi lá e mudou a sorte de Jó. Porque o evangelho e aquele que vive em Cristo Jesus não vive para si, não pede só para si, mas pede a bênção para o outro. Ama a prosperidade do outro. Ama ver o outro feliz. Ama ver o outro próspero, abundante, família bem. Sabe, eu não sei se você... Não é fácil ser cristão assim. E aí Tiago diz, você pede muito mal. Semana passada eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, será que eu estou pedindo errado? Porque, Senhor, tudo que é de Deus no governo dá trabalho. 3 projetos maravilhosos que a gente ia implementar agora. Coisas para a juventude da periferia, cursos dentro do presídio, um projeto novo nosso, pastor, para Papuda. Qualificar 300 presos no CPP, Gustavo, com cursos de manutenção de smartphone e notebook e o empreendedorismo. Para 300, que bênção. A igreja ajudando o cara a retomar a vida, sair disso. Aí vem um incircunciso sentado não sei aonde, aí fala, não, porque é o estatuto aqui da entidade. Tem que mudar isso. Eu falei, ô infeliz. Por que quando as coisas é para o mundo é mais fácil, quando é para ajudar, quando é verdadeiro, quando é sério, quando não tem roubalheira, sabe? Tem que parar. E eu comecei a dialogar com Deus e falar assim, será que eu estou pedindo mal? Será que eu estou pedindo? Será que eu quero isso para mim? Será que está no meu coração? E eu me perguntei para o Senhor, Senhor, abate isso aí, Senhor. Resolve isso aí, Senhor, porque isso não é para mim. Isso é para um filho teu que precisa. Eu estou esperando a resposta de Deus. Mas Deus falou no meu coração, a gente não tem porque a gente pede mal, irmão. Já parou para pensar? Os seus momentos com Deus, presta atenção. Os seus momentos com Deus, as suas orações, são cartas de amor ou listas de compras? O que são as suas orações? Como é o seu relacionamento com o Senhor? Você só pede, e para que pede? Tiago está falando para nós, e ele diz, infiéis.
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Aí, isso é maravilhoso demais. A Bíblia é linda demais, irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmão. É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Quando amamos mais as coisas do mundo e deixamos de amar as coisas de Deus, Ele tem ciúme porque você está dividindo um amor que Ele quer por completo, por inteiro, mas você está dando para coisas que não é dele, e Ele está vendo você se enganar, se perder. Imagina aquele sentimento de ver alguém que você ama, que você prometeu fidelidade, que você prometeu que está para sempre na saúde e na doença, até que a morte o separe, mas essa pessoa agora, ela está se apaixonando por outras coisas, deixando de amar, sentimento que dói, que você vê escorrer pelos dedos. A Bíblia diz que o Espírito Santo com ciúme anseia, Ele quer habitar em nós. E a igreja, ele diz, antes, ele dá maior graça no versículo 6, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que é muito fácil, talvez, você fazer um cálculo. Eu quero ler para você algo que eu separei sobre esse relacionamento que nós devemos ter para com Deus na nossa vida. Eu separei para você entender o que Tiago está querendo dizer. E eu espero que você entenda também, de uma maneira muito simples. É um texto que eu li num livro agora de C.S. Lewis que diz assim: está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como um vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. É por isso que um moralista frio, pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. Mas ele termina dizendo: mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. Mas o problema, o que Deus odeia na Bíblia, irmão? O que Deus odeia na Bíblia? 6 coisas ele odeia e a 7ª ele abomina. Qual que ele abomina? Aquele irmão que faz contenda com os outros. Porque, amigo, deixa eu falar para você, você veio a essa igreja hoje, você veio cultuar hoje com os seus problemas, com os seus desafios. Tem muita gente aqui que ainda não venceu o pecado, tem muita gente aqui que ainda precisa vencer muita coisa, mas se tem uma coisa que é uma característica da noiva de Cristo, é uma noiva que se ama, que se ajuda, que está junto o tempo todo. E Tiago está escrevendo, está falando assim para nós: Deus resiste aos soberbos, aqueles que oprimem, aqueles que não dão braço a torcer, que não pedem perdão, aqueles que sempre esperam dos outros, aqueles que não buscam os outros. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, que é casado. Se você, esposo, é sempre aquele que busca resolver, dialogar, está errado. Se você, esposa, é aquele que sempre busca o esposo para falar dos problemas, sentar e falar: peraí, meu bem, nós não estamos conversando, tem alguma coisa errada aqui. Se isso é só de uma parte, está errado. Alguém nesse lugar é soberbo. Alguém nesse lugar acha que a razão dele é superior à do outro. Se nesses anos de caminhada que você tem ao lado do seu companheiro, da sua companheira, na sua família, é você sempre que busca, está errado isso.
Se é só o esposo, está errado isso. Deus resiste aos soberbos. Deus não escuta essa gente, irmão. Deus não escuta aquele que odeia, aquele que oprime. Deus quer salvar ele, mas Deus resiste a eles, a Bíblia diz. Mas ele dá graça aos humildes. É por isso que o fariseu ora e dizendo assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele preso, bandido, vagabundo. Obrigado porque eu não sou como aquele miserável lá daquele irmão. Tantas vezes esse irmão tem problema sexual na igreja. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquela irmã. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pastor lá. Obrigado, Senhor, porque eu sou de pedigree. 5ª geração já de crente na minha família. Eu estou salvo. Você é o fariseu, irmão. Você é o fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou tão ruim assim. Obrigado, Senhor, porque, sabe, eu não vivo aquele tipo de vida e eu não tenho aquele tipo de desafio. Deus resiste aos soberbos. Mas os publicanos que golpeiam o peito e dizem: Senhor, não há nada bom em mim. Senhor, aquilo que há em mim precisa mudar. E é só o Senhor que pode fazer isso por mim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Rasga o peito. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo ser humilde. Senhor, eu sou isso aqui, Senhor. Isso aqui sou eu rasgado. Ninguém vê, só o Senhor vê os verdadeiros motivos das contendas e dos problemas. Esses aí, Deus, eu tenho certeza que Deus sorri de alegria. Deus olha assim e fala assim: achei quem eu posso fazer o impossível. Alguém que quer? Alguém que deseja? Alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Senhor, eu sou isso aqui. Se o Senhor puder fazer daquilo que o Senhor deseja, eis-me aqui. Tiago, ele termina dizendo assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre. Sabe o que é isso? Sabe o que é o crente de ânimo dobre? Nesses últimos 5 minutos eu quero falar para você. Sabe quem é o crente de ânimo dobre? Não estou falando aqui de quem é bipolar. Isso é um problema de saúde. Eu estou falando daquele que nunca se firmou na verdade. Ele é igual prego no angu. Já viu o prego no angu? Firme. Ele é firme. E o de ânimo dobre não é aquele que tem problemas, aquele que tropeça, aquele que precisa melhorar. Não é esse aí. É aquele que não crê, irmão. Ele está, mas não crê. Ele vem, mas ele não contribui. Ele está no meio, ele diz que é, mas ele não é. Ele não é porque Deus não fez nada por ele. Ele não é porque ele não quer ser. Ele não quer ser. Ânimo dobre. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Para cá ele é uma coisa, para cá ele é outra coisa. Ele não decide o que ele quer. Aí a Bíblia diz: limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha, meu amigo, tem coisa que a gente só vence se humilhando mesmo. É só se humilhando. É só reconhecendo. Para eu poder viver uns com os outros, eu preciso dessa entrega. Tiago termina esse assunto da carta dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Meu Jesus. Misericórdia. Eu vou falar para você. Dói em mim, não sei em você. Mas a Bíblia diz: irmãos, depois de falar tudo isso aqui, ele fala assim: não fala mal do outro, não, irmão. Eu falo para você: irmão, tu já viu a igreja falar mal dos outros? Eu não vi. Crente não é assim. Crente não é assim. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, que minha família é tão abençoada, quer tanto bem da gente, né? Parente, parece que, sabe?
Deixa quieto aí, que às vezes os irmãos assistem lá e ficam bravos. Eu vinha todo fim de semana do semiaberto, eu conheci minha esposa, tentando conquistar ela, e mentia muito. Mentia mesmo. Mentia, falar que não era aquelas coisas todas, que era só um adolescente confuso que eu tinha sido, e que estava tudo certo, que eu era de Jesus, que ele era só favela mesmo, era roubo, não tinha nada a ver com bandidagem. Aí marcaram um almoço lá na minha família, cara. Olha como é que o povo é abençoado. Tudo crente. Até eu nunca me esqueci disso. Marcaram um almoço. Aí eu falei, que benção. Marcaram almoço com a irmã, vai chamar a irmã lá. E lá nesse almoço é o checkmate. Eu vou chegar, pai, falar que é bênção. E quero essa bênção aí, essa vitória é minha, em nome de Jesus. Tem 12 anos, amém, irmão? Glória a Deus. Vou fazer 13 anos agora, em fevereiro do ano que vem. É um milagre. É um milagre. Às vezes eu falo assim, meu bem, você está bem? Porque eu falo assim, a sequela que eu fiz tu ter nesses 12 anos é para morrer. Entendeu? É para morrer. Pois então, eu tive um problema lá, me pegaram com droga no semiaberto, eu não pude sair no final de semana do almoço. Aí imagina a conversa que foi o almoço. Foi todo mundo para o almoço, menos eu. Quando eu saí no outro fim de semana que eu fui falar, a irmã estava com a cara fechada na igreja, cara de maldição. Tu já viu a cara de maldição, irmão? Se tu vê cara de maldição, não te mete. É problema. Cara de maldição mesmo, de amaldiçoar mesmo. Eu falei assim, rapaz, alguma coisa aconteceu. E eu vim falar com a irmã, na humildade. Ela, não, tá, tentando fugir do assunto, meio com medo. Eu falei, oxe, o que aconteceu, rapaz? Eu sou um cara tão apaixonado aqui pela irmã. Só demonstro amor para a irmã e a irmã está com medo aqui. Pois ela me contou depois. Me contou que o povo falou que eu tinha matado até mulher. Que eu tinha matado mulher, feminicida. Olha, irmão. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Tem gente que eu vou falar para você. É difícil você não falar mal dele, viu? É difícil. Você fala assim, irmão, não fala mal dos outros. Mas o outro também não dá lugar, né? O outro só dá problema. Aí você fica ali, eu vou ter que falar mal desse ser humano. O cara é problemático. Mas o povo começou a inventar história, irmão. Tá? Crente não faz isso, não é verdade? Irmão, não fala mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E aí ele diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago falando para a igreja, tem um problema a igreja. Porque ela não se conecta, ela tem que estar conectada com Cristo, mas uns com os outros também. Ele está falando assim, para de falar mal do outro. Irmão, tem uma coisa que é boa para você fazer, é falar na cara da pessoa. É bom isso. Isso aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é libertador. Quando você não gostou de alguma coisa, quando o outro fez alguma coisa, ou quando alguém disse sobre o outro alguma coisa, e você colocou na tua balança, que não deveria ter, mas colocou na tua balança, num juízo, que você não deveria fazer, mas você colocou, e agora você trata o outro pela ótica de alguém que disse, e Deus olha para você e diz assim, você é soberbo, você não é humilde. Deixa eu fazer um outro convite para você, um segundo nessa noite. Você não pode deixar esse culto acabar sem falar com quem você precisa falar. Você não pode deixar essa noite virar sem pedir perdão para aquele que você precisa pedir. Você não pode deixar de ligar para quem talvez não veio, ou para alguém da tua família, irmão, que está brigado por causa de lote lá no Sol Nascente. Não, pelo amor de Deus. Deus está preparando a mansão para você, amém? Para que tu vai brigar por causa de lote na terra, irmão? Não, mas eu tenho razão, e daí, irmão? Tu tem que fechar com quem pode te dar mais, né? Com quem te dá com muito, toma com as duas, não.
Você tem que ligar para ele e falar, irmão, fica com esse pedaço de lote, velho, sem documento. Entendeu? Deixa claro que é sem documento. Não tem problema. Irai-vos, mas não pequeis, diz a Bíblia. Amém, irmão? É assim que está na palavra. Deus dá uma folguinha para você, porque Ele sabe que você é humano. Ele sabe que você é humano. Fala assim, ira, irmão, só não peca. Entendeu? Você está irado, você vai lá, você fala, e aí o outro fala assim, mas eu não sabia. Eu não pensava assim, não, mas não foi bem assim. E aí você fica às vezes até com vergonha de ter sentido aquilo que você sentiu ou de ter dito aquilo que você disse. A melhor coisa que Tiago está convidando a gente para isso. A igreja olha para si, olha para o outro e diz assim, irmão, você é meu, eu sou seu e nós somos do Senhor. A palavra de Deus, irmão, deixa eu falar para você, uma igreja que impacta o mundo, mais poderosa para impactar o mundo, é a igreja unida. O Espírito só desce sobre uma igreja que unânime persevera em oração. Enquanto discípulos estão brigando por cargo, para isso, por aquilo, tal, para aquilo outro, tal, Deus não habita, Deus não pode fazer, ou Deus pode fazer, porque Ele faz o que Ele quer, Ele usa quem Ele quiser, mas a plenitude que Ele quer dar para você, às vezes você não tem, porque você está vendo outra coisa, está negociando outra coisa, está pedindo mal outra coisa, você está vendo coisas que não é do Senhor, o Espírito está com ciúme de você, daquilo que você vê, com quem você conversa, com o WhatsApp que você troca, com as coisas que você curte, Ele está com ciúme de você. Ele está pedindo para você, Ele clama para você, amigo, limpa a mão, converta o coração, volte, para de sorrir, porque nós vivemos nos últimos dias dessa terra, nós temos a alegria do Senhor, mas amigo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos maus, das coisas ruins que fazemos, um coração arrependido. E sabe o que o mundo diz? Não, eu preciso tratar o pecado com leveza, porque não pode ser tão pesado para mim, porque senão eu vou ter depressão, porque senão eu vou ter isso. Amigo, a Bíblia diz o contrário, transformai o vosso riso em pranto, e se entrega ao Senhor, busca ao Senhor, e Ele virá a vós, diz a palavra. É o que diz a palavra do Senhor. É palavra do Senhor para mim e para você. E esse pranto que a gente sente é o pranto de quem se entrega, mas não é o pranto de quem está com depressão. Depressão é uma doença, não tem nada a ver com isso aqui. Deus deseja de você, jovem da igreja, você líder da igreja, você que veio hoje convidado, sabe o que Deus sente de você? Deus sente ciúme de você, porque você às vezes não está no lugar que deveria estar. Você está trilhando o caminho. Deixa eu falar a vocês que são convidados aqui. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus dizer para você: esse aqui é o seu lugar. Essa aqui é o lugar onde Deus preparou para você. É aqui que o Espírito Santo quer fazer a plenitude da tua vida. Tu vai para onde? Para onde que tu vai? Qual caminho você vai escolher? É aqui que o Senhor escolheu para você. Por isso você está aqui hoje. Ele tem ciúme de você. Tiago diz que aquele que julga deixa de ser uma igreja e passa a ser legislador e não observa a lei. Porque o que é que diz a lei? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Ele termina dizendo: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Olha o que ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é vossa vida? Eita Deus, quando fala assim para a gente, que é nosso, não é nada, né? Vou te falar. Quando Deus falou isso aqui para um cidadão da Bíblia, e quando ele falou, estava com raiva, viu? Deus se ira também, viu, irmão? Deus falou com Jó, esculhambou, coitado. Ele falou: onde é que tu estava quando eu fiz os céus e a terra e coloquei o firmamento deles? Deus estava falando: como é que tu está agora na terra? Ela está girando entre o sol, entre si mesma, e tu está parado.
Onde estava você quando eu coloquei os firmamentos da terra? Jó, quem é você para ficar questionando? Senhor, mas eu sou justo? Por que isso está passando comigo? Senhor, mas eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas? Por que está faltando às vezes aquilo que eu quero comer? Senhor, o meu sofrimento é demais. Senhor, o meu sofrimento isso. Senhor, os meus amigos me abandonaram. Senhor, os meus amigos, bem-vindo ao time de pessoas da Bíblia que escolheram servir a Deus. E todo mundo diz e prega sobre Jó, né? Quando você vai estudar o livro de Jó profundamente, você vê assim: o Jó é um homem justo. Essa é uma narrativa de Deus, mas Deus tem outra narrativa no final do livro. Ele fala assim: tu não vale nada, Jó. Quem é você? Quem fez a boca do homem, Jó? O ventre do Leviatã, Jó? Quem é você para questionar a mim? Quem é você, Jó? O que é vossa vida? Deus falou para Jó. É o que Tiago repete. O que é a tua vida? Não, mas eu sou. Tu é o que, irmão? Tu não é nada não, irmão. E ao mesmo tempo é tudo para Deus. Porque Deus gosta de amar aquilo que não é nada, né? Porque é só Ele para amar aquilo que não é nada, irmão. Porque o mundo não vai amar aquilo que não é alguma coisa. As pessoas que nos rodeiam muitas vezes nos amam pelo aquilo que nós temos, não pelo aquilo que somos. Porque se ela for avaliar aquilo que somos, nós não somos nada. Mas aquele que acha que não é nada, Deus sabe que ele é tudo. Aquele que é humilde, como diz a Bíblia, e se apresenta diante de Deus: eu não sei. É o que Tiago diz aqui: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos aquilo, isso ou aquilo. E ele termina dizendo assim: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que se sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago termina, e eu quero terminar com as palavras dele dizendo: agora que você sabe, você precisa tomar uma atitude. O evangelho é feito de atitude, meu querido. Você vem à igreja, Deus fala com você e você toma uma atitude pela força dele na sua vida sobre aquilo que você precisa seguir. Tiago está falando para uma igreja aqui que pedia mal. Tiago está falando aqui para uma igreja que brigava entre si, que não amava. Tiago está falando aqui para uma igreja que dizia assim: não, nós vamos para lá, nós vamos para cá, nós vamos construir, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Nós vamos lá, nós vamos conquistar. Esposa, esposo, senta para dialogar se vai comprar, se não vai, se vai construir, se não vai, o que vai ter, o que não vai. E a gente sonha até com as viagens que a gente quer fazer, e a gente projeta a nossa vida como se fôssemos alguma coisa para o Senhor. E Ele diz que nós somos neblina, que está e logo se dissipa. Ele fala assim: se você quiser, você diga: se Deus quiser. Se Deus quiser, nós faremos isso. A Bíblia não está falando que você não deva sonhar, conquistar, ser próspero. Ao contrário, ela está falando que a prosperidade quem quer te dar é o Senhor. A bênção quem quer te dar é o Senhor. Mas tem algumas coisas que você precisa fazer antes. Ajusta aquilo com quem você precisa ajustar. Perdoe aquele que você precisa perdoar. Vou encerrar, irmãos, falando uma bênção que aconteceu agora, essa semana, na minha vida. Eu vou encerrar que minha coluna está doente, não ia pregar mais 2 horas aqui. Acho que eu já contei para você dos problemas da minha família, né? Meu pai que foi-se embora, deixou nós. Pois é, nesses últimos tempos, né? Ele reapareceu.
18 anos depois. Olha a benção. Aí você, pastor, vai fazer o quê? Tem que perdoar, né, irmão? Amém? Misericórdia, né? Às vezes a gente... É difícil. E eu consegui vislumbrar pelos olhos da minha mãe. Porque a minha mãe é a única... Foi o único instrumento de Deus que segurou a minha vida diante do Senhor. Então minha mãe é daquela que você fala assim, orei a Deus, Deus me mostrou. Irmão, Deus te fala, não tem discussão. Não tem esse negócio, mas mãe, veja a senhora. Não tem. É mulher de Deus, e acabou, entendeu? É de Deus. Mãe tem sempre uns 2 dedinhos a mais com Deus, entendeu? Sempre. Você que é pai, morra de ciúme, tá? Mas Deus tem. E aí minha mãe veio com um assunto e falou assim, você viu como seu pai está mudado? Eu falei, hã? É mesmo, senhora? A senhora está... Seu pai está mudado, hein? Seu pai é uma outra pessoa. Eu falei, eita Deus. Se minha mãe está falando, é logo aquela que falava mal do meu pai. Queria ver meu pai só para dar um tiro nele. Não era para outra coisa, não. Falou que meu pai está mudado. Aí com esse problema, minha esposa operou, na mesma época do problema de saúde da coluna. Está lá em casa se recuperando, né? Aí, quem que vai ajudar aqui em casa, ficar aqui? Aí meu pai, eu posso ir aí, filho, cuidar aí. Bem. Aí meu pai começou a limpar o chão da casa. Pai, cara que era... Tá humilde, hein? Nem eu limpo. Aí começou a lavar louça, fazer comida, cuidar das crianças, falar comigo, se preocupar, falar algumas coisas. 15 dias lá em casa. Aí no jogo do Flamengo, ei filho, vamos ver o jogo do Mengão aqui? Vamos ver. Não tem outra coisa para ver, né? Vamos ver. E seu irmão, filho, e aí, vamos? Eu comecei a ver meu pai, né? E Deus começou a tocar meu coração. Ele falou, filho, você precisa acreditar no seu pai. Eu falei assim, meu Deus. Logo quando eu estou estudando o livro de Tiago, não dá nem para dizer que eu não estou sabendo. Ele fala assim, agora vai. Como é que o Tiago termina? Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Eu estou vivendo assim uma vida de Hollywood. Essa parte tu corta, viu? Que ainda não é certo, não. É que eu vou falar agora aí no YouTube. Parece que minha mãe vai voltar com meu pai. Até doido. Eu vou falar para você, irmão. 18 anos depois. Não sei quantos casamentos teve meu pai. Minha mãe nunca casou. Sempre só. E os maiores motivos para dar um tiro quem tem é ela. Mas ela chegou para mim e falou assim, Deus me mostrou que quem eu devo casar é o teu pai. Aí eu olhei e falei, rapaz, não é que o velho está mudado? O velho está mudado. Irmão, eu fico impressionado porque eu estou escrevendo um livro que eu quero lançar sobre a minha trajetória agora em fevereiro. E parece que tem mais livro vindo aí, né? Coisa de filme isso. Você fala, não, isso é só em filme ou na Bíblia. É assim. Deixa eu fazer um apelo para você aqui, que eu quero passar o microfone. Você precisa perdoar, irmão. Você precisa ligar hoje para quem tem que ir. Hoje, a Bíblia diz que você não pode tomar disso aqui, ó, sem perdoar no coração. Você precisa ajustar. É por isso que a palavra foi... Olha como é que Deus é bom. Não sabia que era a Santa Ceia. Eu vi lá o negócio, falei, logo eu estou estudando, Deus pedindo para falar esse negócio aqui.
Você precisa ajustar as contas com Deus. Antes de trazer a tua oferta, você precisa ajustar as contas com aquele que você precisa ajustar. Peça perdão para o teu esposo, peça perdão para a tua esposa, ajuste as coisas, perdoe quem tiver que perdoar, ligue, manda mensagem, não aguenta, não pode, peça a Deus, porque o livro de Tiago diz, aquele que não é sábio, peça a Deus sabedoria, porque Deus é rico em sabedoria e Ele te dá sabedoria para isso. Deus almeja que você viva os sentimentos dEle. Deus tem ciúme de você. Posso orar, pastor? Quantos aqui gostariam de hoje atender o chamado de Deus e se comprometem aqui a reajustar as contas com aqueles que precisam? Eu quero ver a mão. Aqui agora, irmão, toma uma decisão agora. Quem precisa reconciliar com Deus e com alguém aqui? Quero ver a mão, levanta sua mão, quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nesse momento, ó Deus, eu coloco os teus filhos em tuas mãos. Pois nós viemos aqui, não porque queremos viver os nossos sentimentos, mas os sentimentos do Senhor em nossa vida. Mas não temos força para isso, mas a força para levantar as nossas mãos e declarar diante do Senhor que necessitamos de Ti, que nos rendemos a Ti, que precisamos da Tua atuação na nossa vida, que nos sujeitamos a Ti. Nós temos essa força. Temos essa força para nos decidir agora. Vá diante de nós e cure as feridas abertas do nosso coração. Derrama teu Espírito Santo na tua igreja, para que o nosso amor seja completo para Ele, seja pleno, em nome de Jesus. Amém e amém.